Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moto Café, podcast da motociclo que traz o papo do café com o mercado da moto. E hoje nós temos o prazer de receber Maurício Paiva, promotor de enduro do Campeonato Nacional, que está aqui conosco. É uma pessoa que vai trazer muitas curiosidades, vai trazer várias novidades aí do que a gente pode esperar para o ano que vem e estamos muito felizes. Então, pegue seu café, sinta o aroma e venha participar conosco de mais um episódio do Moto Café. Maurício, saúde, seja bem-vindo, prazer estar aqui conosco. É sempre um prazer. Eu que sou de uma região de um bom café, além das competições, eu vim cá competir com você nos nossos cafés também. É isso aí, o café faz parte do nosso dia a dia também, né? E o brasileiro adora um café e as duas rodas. É isso aí, é a nossa paixão. Exatamente. Então, por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho dessa paixão sobre as duas rodas. Bom, Maurício, você é o promotor aí do principal campeonato de enduro do país, enduro nacional, e a gente gostaria que você falasse um pouquinho como está sendo o campeonato hoje, como as pessoas veem o campeonato no Brasil, aqui no nosso mercado, e quando é que aconteceram as primeiras competições, para que você pudesse falar um pouco dos primórdios do campeonato até o ano de hoje. Bom, a minha paixão pelo motociclismo, pelo enduro, pelo off-road, pela terra de uma maneira geral, ela já vem de longa data, né? Vamos dizer, comecei a andar de moto aos 12 anos, 11 anos ali, numa irresponsabilidade do meu pai, que na época ainda podia, hoje o pai tem que ser mais responsável, né? E que eu agradeço até hoje, meu pai me incentiva em todas essas loucuras que eu faço aí pelo Brasil e pelo mundo. O enduro, especificamente no Brasil, lá nos primórdios, ele começou na região de Macacos, ali, próximo de Belo Horizonte, onde que começou ali a grande meca do trail, e Belo Horizonte, na minha opinião, não desmerecendo nenhuma outra parte do mundo, não tem lugar melhor para praticar o trail, o off-road, como Belo Horizonte. O enduro começou lá com uma planilhazinha, o enduro nosso de regularidade, que é o que girou muito tempo, e até hoje, né, nós temos grandes ídolos capixabas aí que estão, né, no regularidade, né? Tem os ícones aí dos capixabas que sempre tiveram, né, essa vocação por regularidade, né? Temos o Jalmar, que é piloto Kenda, vamos dizer, prata da casa aqui, o Sandro Hoff também, que é uma referência, né? E agora tem uma Kessia também, feminina, que é muito legal, né? A gente vem no Espírito Santo ver que os organizadores, promotores do regularidade têm feito isso. Mas o enduro, como ele é praticado no mundo inteiro, com as regras internacionais, assim, dentro dos modelos mundiais aí, começou no Brasil num grande sonho aí, tudo na vida se começa com sonhos, né? Com a vontade de fazer, realizar, com a visão além fronteira, com a visão lá na frente. Às vezes uma noite mal dormida, você começa a pensar e aparecem esses sonhos, né? Isso é fundamental para qualquer atividade, né, Cícero? Nos meados da década de 90, começou um pequeno grupo lá e fizemos na época, assim, fizeram, eu não participava desse grupo ainda, eu era criança, né? Uhum. Fizemos um Enduro da Independência em que se implementou alguns testes de velocidade. Isso foi um embrionário do Enduro, como a gente conhece no Brasil, Enduro Fim, que é o enduro praticado no mundo inteiro. Então isso foi em 94, alguma coisa assim, 95. Em 97, o Brasil realizou um pré-mundial de enduro. Não, em 96. Em 97 aconteceu o Mundial de Enduro em Belo Horizonte, né, que nós tivemos a presença das grandes estrelas da época lá, o Giovanni Sala, o Stefan Peter Hansen, que depois foi para o Rally, né, o Mr. Dakar foi para o Rally, e hoje está indo bem nos carros aí. E aí, de 97 para cá, veio a evolução do Enduro, que em 98 já se implementou o primeiro Campeonato Brasileiro e foi crescendo. Fizemos o Campeonato Brasileiro, até hoje nunca foi descontinuado, né? É um fato, nem na pandemia, né? Vamos dizer que foi o grande
vamos dizer, a grande guerra que a minha Dificuldade geração, de todos, a sua geração viveu também, Sim. porque nós não vivemos uma grande guerra mundial, onde Sim. nós tivemos isso. A pandemia foi esse fato, né? E o motociclismo superou muito bem. Mas o que acontece? Em 99, 2000, 2001, 2002, o Brasil mandou seleções de enduro, já nesse começo da história do enduro no Brasil, mandou uma seleção, né, para o Six Days. Que é uma competição entre nações, né? O Six Days é a Copa do Mundo, né, do enduro. Como temos o Motocross das Nações, temos a Copa do Mundo do futebol, né? Para ficar mais fácil. É a Copa do Mundo do enduro, em que se disputam país contra país, se formam as seleções, e inclusive ontem, essa semana, assim, os pilotos brasileiros que a delegação vão nos representar viajaram, né? Que é o Bruno, né, seu piloto, o Calafate, seu piloto, o Patrick Capilla, seu conterrâneo, e o terceiro, o Joaquim Neto. Todos eles capitaneados pelo Fernando Silvestre. O Fernando Silvestre é o chefe da delegação, junto com uma grande comitiva aí que abraçou isso. Infelizmente, eu, por questões do momento aí que eu estou passando, né, dessas visitas fantásticas que eu estou fazendo, inclusive aqui na motociclo, né, conhecendo toda a estrutura fantástica que a motociclo tem, que impressiona, é impactante, é uma coisa muito legal vir cá conhecer como é a distribuição da motociclo. Isso é uma coisa que quem é do meio, apaixonado, é bom ver tanta moto, tanta peça, tanto pneu, tanta corrente, isso é muito legal. E o enduro, voltando habilitou, né, essa participação do Brasil no Six Days lá em 99, 2000, 2001, 2002, habilitou o Brasil a sediar essa grande competição que é os 6 dias de enduro, né, que foi realizada no Brasil, em Fortaleza, em 2003. Isso foi um acontecimento histórico, porque foi a primeira vez que aconteceu os 6 dias na América Latina, na América do Sul. Já tinha acontecido nos Estados Unidos, na Europa, prioritariamente na Europa, na Austrália já tinha acontecido uma vez, e veio para o Brasil, né, em Fortaleza. Foi um evento que eu tive o privilégio de estar lá, acompanhar de perto, trabalhar nos bastidores. Eu fui para Fortaleza junto com um grupo de amigos e ficamos 40 dias em Fortaleza, tendo uma overdose respirando motociclismo. De motocicleta. Poxa. E aí, em 2004, eu já eu me empolguei lá em Fortaleza e comecei a já participar ativamente do Campeonato Brasileiro de Enduro. Já fiz uma prova lá em Patrocínio, na minha cidade, incluí no campeonato, e vim participando. Em 2011, houve uma sucessão na Confederação Brasileira e eu fui nomeado diretor da modalidade. Tendo em vista esse trabalho que eu vim executando há longo tempo, eu assumi o cargo de diretor da Confederação Brasileira. E com muito amor, muita luta, ótimos companheiros durante esse período todo aí, tem parceiros inesquecíveis aí, que eu não quero nem falar de ninguém, porque foram muita gente que me ajudaram a construir esse sonho. Uhum. Na época, então, eu assumi o cargo de diretor, ia fazer vistoria, e falei, não, mas isso aqui, fazer vistoria é muito pouco, eu quero andar de moto, eu quero conhecer o Brasil de motocicleta, quero fazer trilha por todo lugar do Brasil, que é a paixão minha, sua, né? Enfim, a gente curte a moto, as 2 rodas, de qualquer maneira, em todas as situações. Então, eu comecei a fazer uma supervisão da prova um pouco mais do que era feito normalmente. Eu tinha uma participação mais ativa na parte técnica, no desenrolar da prova. Vamos dizer, tinha um lugar que estava dando problema, eu ia para lá e ajudava, empurrava a moto, enfim, eu adoro fazer isso, né? Apesar de hoje eu não ter a condição física de fazer com a intensidade que eu fazia naqueles tempos, mas foi muito bom. E pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela evolução da modalidade, Cícero, em 2019, nós tivemos uma reunião com a CBM, eu como diretor, e falei assim, gente, eu preciso crescer mais. Eu tenho que me desatrelar dessa parte supervisão da prova, na parte de regulamentação. Para quê? Para me cuidar mais do crescimento da modalidade. Aí, por ironia do destino, veio a pandemia, que acabou dando
um timing maior nisso aí, nós tivemos que segurar um pouquinho, e o Enduro, nessa época, em 2020, na pandemia, conseguiu soluções mirabolantes para continuar executando as provas, continuar realizando. Fizemos prova bolha, fizemos prova em que se testamos todo mundo. Lá em Patrocínio, na minha cidade, nós fizemos uma prova que nós testamos 900 pessoas para entrar no lugar lá. Fizemos teste de Covid para 900 pessoas. Porque a proteção, né, Maurício, era muito importante. Na época... Pelas infecções que estavam acontecendo. Não se tinha o que fazer. E uma coisa que nós estamos fazendo mídia, isso aqui, esses podcasts... Começou isso aí. E não tem mais volta, né? Agora, que até então, hoje é uma necessidade. Todo mundo das marcas. Precisa de escutar nossas boas conversas, de tomar um bom café junto com a gente aqui. E conhecer as histórias. Isso é muito legal. E, vamos dizer, começou esse timing da pandemia aí, me custou um pouquinho a mais para mim, como nós conversamos em off aqui nos bastidores, em criar um novo ciclo, em gerar um novo ciclo de desenvolvimento do Enduro, em que a gente busca, né, valorizar a modalidade, os pilotos, nossos parceiros, né, nossos parceiros, e fazer o esporte crescer de uma maneira mais ampla, mais abrangente e mais consistente. Porque o nosso mercado é um mercado jovem, né, é um mercado que tem um potencial de crescimento que poucos países no mundo ainda têm. Nós temos um país fabuloso, né, Cis? Nós que já viajamos por alguns cantos do mundo aí, né, ainda tem muitos cantos que eu quero conhecer, mas igual o Brasil não tem. E o Brasil, Maurício, falando dentro do off-road, o Brasil tem regiões que você tem mais areia, você tem regiões que você tem mais lama, mais pedra. Então, assim, até isso o país, a natureza, é um país favorável para onde a gente vai fazer as competições. E eu queria saber, já pegando o gancho, você que organiza o Campeonato Brasileiro, participa aí de várias provas em regiões diferentes. Qual é a sua preferida? Te coloquei na sinuca de bico, colocou. A minha região preferida, Cis, ela é inquestionável. É Belo Horizonte. É a região de Nova Lima, Macacos. Aquela região ali, eu ouso a dizer, sem medo de errar, que é o melhor lugar para se praticar o trail. Trail, não é enduro, não é competição. O trail, andar de moto na trilha, na terra. No mundo. Olha só. Eu já andei em alguns lugares do mundo. Eu desconheço um lugar que tenha a amplitude, a variedade e a diversidade de trilhas que tem em Belo Horizonte. E eu tenho privilégios que poucos têm de andar de moto por todo o Brasil. Fazer trilha por todo o Brasil. É lógico que isso no começo me deu uma séria dificuldade, porque eu ia para o Barro de Santa Catarina. Eu não dava conta de fazer a moto andar. Eu fui... muito úmido, né? No Six Days, na areia de Fortaleza, nas areias de Fortaleza, nas dunas, lá em Morro Branco, na época em Jeri, lá em Jericoacoara, tinha o seu especial em Jericoacoara, era fantástico, foram dias memoráveis esses lá em Fortaleza. E, vamos dizer, eu comecei, me enveredei pelas competições, e em 2021, no ano da pandemia, quer dizer, foi complicado, porque o Six Days, que é a grande meca aí, né, que é a grande encontro, meca mesmo, que encontram países todos, o mundo inteiro se encontra lá, aconteceram contingências aí, fatos que me jogaram nessa competição. Eu falei assim, eu vou lá participar desse negócio lá, vou lá correr. Eu sempre fui ajudar, né, eu ajudei em Fortaleza a acontecer. Em 2017 eu fui chefe da equipe brasileira que retornou ao Six Days, vamos dizer que foi a equipe hoje que tem o melhor resultado no Six Days, foi em 8º lugar na França, que a equipe era o Gustavo Pellin, o Diego Collet, o Rômulo Brotel e o Bruno Crivelin, que foi a primeira participação do Bruno, heróica participação, porque ele vinha de um problema no Romanix, um problema físico, e se superou, enfim, fantástico a atuação do Bruno nesse Six Days, um grande esforço pessoal, físico dele. Eu estava lá, vivi isso junto com ele. E depois, em 2018, foi no Chile, eu também fui como chefe da delegação. 2019, eu fui numa dupla missão, que eu fui como chefe da delegação brasileira da
da equipe e fui como pai de piloto. Quer dizer, poucos têm essa experiência. E emoção dobrada, né? Em 2020 não aconteceu o Six Days pela pandemia e em 2021, por contingências lá, eu tinha pago o aluguel das motos, tinha pago a inscrição para o Vitor, meu filho, voltar a participar do Six Days e por contingência ele não foi viável, não viabilizou e o Vitor me chamou no canto um dia lá em casa e falou assim, pai, está tudo pago, como é que você vai fazer? Eu falei, Vitor, eu paguei, vou perder, né? Eu falei, não, vou te dar uma ideia, vai você correr. Aí você deu a sua vaga e ele... Aí me deu o tchan, eu falei assim, o Vitor falou assim, eu vou correr esse negócio mesmo, vou lá. E aí muita gozação, fizeram uma bolsa de aposta lá em que dia que eu ia desistir, até que dia que eu ia continuar, e eu fui, né, e completei os 6 days, né, quebrei, fiz os 6 dias, cheguei no final, tem a medalhinha lá em casa, tá a medalha lá que pouquíssimos brasileiros têm ela na prateleira de casa, tá lá, emoldurada, guardada às 7 chaves, né, tem seguro, tem tudo essa medalha, porque ela é valiosíssima. E aí eu encerrei a minha carreira nas competições, para me dedicar à promoção do evento, à realização dos eventos no Brasil. Eu tento fazer o que está ao meu alcance o melhor possível. Você já testemunha que a gente está aí há algum tempo aí convivendo. A batalha não é fácil, né, Maurício? Mas as batalhas fáceis trazem soldados fracos, né? Isso aí. Nós temos essa força da dificuldade e de superar os obstáculos. Na trilha, na realização dos eventos, enfim. Tudo isso faz parte desse processo. E o Enduro, a história do Enduro no Brasil é assim. Em 2019, nós desvinculamos a supervisão, né, da CBM com a parte minha de ser promotor. A CBM executa hoje a parte de supervisão e eu a de promotor. Para me dedicar mais ao crescimento, mais atenção às divulgações que a gente tem que fazer, mais atenção aos nossos players do mercado, que são peça fundamental para a realização de um campeonato desse nível. E esse ano agora eu virei a chave, né, para um novo ciclo de crescimento do Enduro. Essa visita minha aqui no motociclo faz parte desse processo, né, de aprendizado, vim cá tomar a opinião, né, de uma marca, de um parceiro que está entrando no campeonato, vamos dizer, a gente está junto aí no campeonato, a Kenda e outras marcas, a Sky Ridge participa do Campeonato Brasileiro também, a KMC, se eu não me engano, já participou do Campeonato Brasileiro também. Sim. Então, isso é muito bom, porque nós estamos em casa. É, né? Isso aí. Nós estamos em casa, isso é muito legal. E o Enduro vai startar, eu estou startando, isso é um compromisso que eu faço. Estou parecendo político, não estou? Eleição aproveita que agora. Aproveita que o momento está propício. Eu não preciso pedir voto para ninguém, não. Graças a Deus, disso... o meu cargo ele vamos dizer, privado, ele não é público, mas eu tenho certeza que nós estamos juntos aí, Cícero, startando um novo ciclo de crescimento na modalidade Enduro aqui no Brasil. Isso. Tenho certeza disso. Ô Maurício, é muito importante isso que você está falando, porque para o nosso esporte, o off-road, o Enduro, é muito importante a gente estar buscando evoluções, buscando novos talentos, buscando marcas, né, que possam estar participando e ajudando o esporte a crescer. Se você falou da Kenda, não sei se você sabe, mas a Kenda hoje ela patrocina a equipe da Honda, né, com a Honda Enduro Fim, a equipe da Honda que está praticamente aí campeã em todas as modalidades que está participando dentro do Campeonato Brasileiro. Também patrocinamos a GasGas, junto com os pilotos Kessia e Jomar Greco, no Enduro de regularidade, e também estamos presentes na equipe beta de Hard Enduro. Então é a Kenda participando aí praticamente das principais categorias do mundo off-road. Mas o que a gente queria saber, Maurício, aproveitando o seu conhecimento, a sua bagagem, que tem muita história, voltando ainda para o Campeonato Nacional, como é a preparação do evento antes do início de cada etapa? Quanto tempo costuma demorar para organizar? A gente sabe que é uma estrutura grande, né, já que vai receber o público e também as equipes. E quantas pessoas são envolvidas nessa organização? Conta um pouco desse bastidor para a gente. Bom, esses bastidores são extremamente interessantes e diversos, como o Brasil, como as trilhas de todo o Brasil.
Eu tenho o privilégio de conviver com muita gente dos mais diferentes origens, das mais diferentes culturas. Enfim, é uma experiência fantástica que eu recomendo para todo mundo viver essa experiência. O Brasil, a gente vem, o Campeonato Brasileiro, desenvolvendo-se a cada dia mais. Vamos dizer, lá atrás, quando eu comecei a ser o diretor, em 2011, ia eu sozinho. Eu ia de avião, eu ia de carro, pegava a van, depois eu comecei a ir na van, levar a moto, porque eu queria andar de moto, era a minha grande paixão, e ajudar os caras mais. Então, com a moto eu ajudava mais, andava na trilha. Isso era muito legal. E de lá para cá veio se desenvolvendo isso aí, e nós fizemos o campeonato vir crescendo, e essa parte, né, dos relacionamentos, isso é muito legal. O Jalmar, né, que é seu piloto, já foi meu adversário em muitas provas de enduro, né? E grande Jalmar. Vamos dizer, a parte do enduro. A equipe Honda hoje é a principal equipe do Brasil. É uma equipe mais vitoriosa que a Honda teve esse ano, foi a de enduro, né? Mérito de trabalho, dedicação, enfim, de uso de bons equipamentos, de bons parceiros, né? Isso também é muito importante. E eu acho que isso faz parte do show. A equipe do Hard Enduro eu não tenho um conhecimento tão grande, porque infelizmente eu não tive como acompanhar esse ano, porque algumas provas do Hard bateram com o Enduro, eu tenho que me dedicar do Enduro. Mas uma prova de Enduro, a cronologia, ela começa a preparação, eu já estou preparando o Campeonato 2026. O Campeonato 2025 está aqui na sua mão, pronto. Assim, todo desenhado, todo preparado, enfim. O Campeonato 2025 já tem essa preparação. Para quem não sabe, o campeonato já está desenhado para o ano que vem, prontinho, né, planejado e pronto para acontecer. E aí, vamos dar uma notícia. Primeira mão aqui. Mas eu vou dar uma mais, né? Em 2026, a prova do Espírito Santo já está confirmada. Nós temos 2 provas já confirmadas para 2026. Olha para você ver o que é o planejamento que eu tenho feito. E nós acabamos de fazer uma reunião aqui em que eu te expliquei o planejamento do Enduro para 8 anos. É difícil já está pensando lá na frente, né, Maurício? É difícil a gente fazer um planejamento no Brasil, em vista de todas essas circunstâncias brasileiras, né, tropicais que a gente vive aqui, vamos dizer. Mas o planejamento de 8 anos, que nós acabamos de discutir, você fez as suas sugestões, muito obrigado, é um plano factível. Ele não é um plano louco. É lógico que as variações aí de temperos e situações brasileiras, né, pode atrasar, mas também no outro ano pode empurrar. Então eu acredito que esse processo vai acontecer com muita tranquilidade, e essa evolução vai acontecer sem dúvidas. Maurício, a gente que é do mercado corporativo aqui na empresa, a gente trabalha com muito planejamento, e talvez uma dos fatos no esporte que acabam não dando certo, projetos até, é essa falta de planejamento. Então, quando eu vejo que você pega o conceito do mercado corporativo em parceria com as marcas, com os pilotos, e consegue aplicar isso no esporte, a chance disso dar certo, ela é muito grande. Porque você traz gente boa para o seu lado, você faz o esporte ter mais visibilidade, e isso ajuda o crescimento. E eu queria aproveitar essa deixa, que deve ser uma das principais perguntas, né, que acabam acontecendo, já que o enduro é um esporte no Brasil conhecido. Qual é a principal dificuldade de um piloto hoje para ele ter acesso ao esporte, para ele crescer? Então, já pegando o gancho no que a gente está falando. Você vive num estado em que é um celeiro de novos talentos. Um berço de novos talentos. É um berço. Talentos no motociclismo. Todos os anos. No enduro. No regularidade, no enduro. Verdade. No enduro fim. Mesmo no motocross também, nós temos vários pilotos aqui do Espírito Santo que têm resultados positivos. Isso é muito legal, estar aqui no Espírito Santo. Agrega isso a vários fatores. A dedicação do atleta, isso sem dúvida é um fator muito importante. E as condições técnicas, né, que as pessoas têm para desenvolver o talento. Isso é uma coisa que o talento nato é muito bom, mas o talento e a dedicação e o apoio
que se consegue de amigos, atletas, enfim, de parceiros, de players, de patrocinadores, vamos usar a palavra bem incisiva, ele é fundamental para o sucesso. E esses atletas do Espírito Santo, a gente sempre teve um algo mais do que os outros, de dedicação, de apoio, enfim. Por isso, com certeza, nós temos esse grande número de atletas bem-sucedidos aqui no estado do Espírito Santo. A gente fica muito feliz, né, de ver esse crescimento não só no Espírito Santo, mas do Brasil todo. Cada vez mais pessoas falando do motociclismo, participando dos trilhões. Existem grandes trilhões que também acabam criando a cultura de você andar de moto, e aí você tem aquelas pessoas dedicadas, como você falou, que acaba indo para o lado da competição. E aí eu queria também te perguntar, você sabe que o enduro ele exige muito do piloto. O piloto ele tem que estar bem equipado, são situações extremas, de chuva, de calor, no meio da mata, que às vezes não chega um socorro, né, quando você precisa. Então, assim, o que eu queria saber? Quais as características mais importantes para um piloto utilizar o pneu correto? Porque o pneu é o que dá tração, e aí é um produto de segurança. Qual é a sua opinião? Eu tenho, assim, cada região, vamos dizer, o caso específico da nossa Kenda, ela tem um line-up de produtos, um leque de produtos muito amplo e diversificado, né? Você tem o Ibex, que é uma destinação, você tem o Oxuga, que é para uma outra destinação, que ele vai se adaptar melhor. Ele foi um pneu concebido para aquela utilização, um terreno mais duro, mais macio, enfim. Temos todas essas circunstâncias. Aí cabe ao piloto, né, da sua região, vamos dizer, como eu falei, o Brasil é enorme, né? As areias de Fortaleza, é um pneu que você vai usar lá em Fortaleza, lá no Rio Grande do Sul, nas pedras lisas do Rio Grande do Sul, nas pedras de Minas Gerais, né, no minério lá de Belo Horizonte. Às vezes é outro pneu que se adapta. Então, a marca tem um line-up de pneus muito bom e que vai atender o usuário nas situações mais diversas possíveis. Essa escolha é pessoal, vamos dizer, em termos da marca, em termos do produto da marca, que vai atender melhor a especificidade, o uso daquele piloto, e também do profissional, né? Nós estávamos falando aqui um pouco de posturas ambientalmente corretas. Isso é o desenvolvimento, é inevitável, nós temos que caminhar nesse sentido. É a evolução, sim. É natural. Eu acho que o Brasil, como eu falei lá no início, é um mercado que está amadurecendo, crescendo, é um mercado jovem e que, inevitavelmente, em algum momento futuro, vai ter que assumir essas posturas, essa responsabilidade para dar continuidade ao nosso esporte. Isso é fato. Né? Isso é o segredo de tudo, né, Maurício? A gente tem visto aí a mãe natureza mandando recados, e a gente tem que estar cuidando do que é nosso e preparar para o futuro. Você falou um pouquinho da evolução, né? Das 3 equipes que hoje a Kenda está presente, a Honda, que utiliza os pneus Millville e o Oxuga 1 e 2, nós também temos a Beta, que utiliza o Ibex, que é um pneu muito conhecido no mercado, e a Gasgas, o Jomar e a Kessia, que utilizam o Trackmaster, que é um outro pneu muito legal para longa distância. Não sei se você sabia, mas a gente está lançando esse ano, falando de evolução, o Oxuga 3, que é um pneu novo. Estamos trazendo algumas medidas diferentes. É um pneu que já vem buscando a evolução do Oxuga e o Oxuga 2, Oxuga 1 e o Oxuga 2. E agora a gente está fazendo um trabalho, vamos começar a fazer um trabalho bem legal na família desse pneu, que é o Oxuga 3, que tenha o DNA como um pneu mid-soft, um pneu meio mole, e que ele se adequa bem a determinados tipos de ambientes aí utilizados pelos usuários e pelos pilotos. Eu tenho certeza que o pneu da Kenda, toda essa linha, por exemplo, você falou em 5 modelos, né? Você tem 3, o Oxuga, nós temos o Ibex e o Millville. Então, e o Trackmaster. Então nós temos 6 pneus, 6 modelos para o nosso usuário, nosso piloto aí, nosso cliente, não sei como nominar bem assim, mas o piloto em que eu vejo a competição tem
6 opções de escolher. E o Brasil tem muito mais de 6 opções. Quer dizer, então a gente tem que achar o pneu adequado para aquela situação, para aquela região. Vamos dizer, às vezes, o pneu que ele pode ser bom aqui no Espírito Santo, o Axuga, ele é bom aqui no Espírito Santo, mas às vezes lá em Minas é o Ibex que vai ser melhor. O tipo de piso determina o modelo do pneu mais adequado. Então, como a gente tem 6 opções, eu acredito que a linha vai atender a grande maioria dos nossos praticantes aí do off-road. É o que a gente espera, não só estar participando com as equipes, né, valorizando o esporte, que é um esporte que a gente gosta muito, mas também trazer novidades, para que a gente possa estar oferecendo melhores condições, melhores produtos, mais segurança, inclusive para quem pratica o off-road. Sem dúvida nenhuma, né, Cício? As competições, elas têm 2 funções muito importantes. O desenvolvimento de produtos, né? Quem está na competição, inevitavelmente, tem que ter um bom produto, porque senão ele não vai ter um bom resultado. High performance. Né? E esse desenvolvimento. E as competições são a nossa grande vitrine. Eu acredito que uma marca não consiga ter uma consistência, uma longevidade no mercado se ela não for vista, se ela não for lembrada, né? Isso é um jargão do marketing aí, né? Quem não é visto não é lembrado, enfim. E as competições são, sem dúvida nenhuma, um bom mecanismo de mostrar para todo mundo que o seu produto é bom. Ele tem se desenvolvido, ele tem uma abrangência, tem um usuário e é um produto campeão, como a Kenda está se mostrando aí ser a campeã do enduro no Brasil em todas as modalidades que se propôs, né? Isso é uma coisa bem legal e que comprova a marca, né? Isso é uma coisa que tá aí para todo mundo ver. Os produtos foram colocados aí à prova nas competições e vários campeões estão aí usando Kenda esse ano. E a gente tá muito orgulhoso disso, porque é um trabalho feito lá atrás para uma marca que tem mais de 60 anos de mercado mundial, estando presente em praticamente todos os continentes do mundo. E falando não só de competições, Maurício, mas a Kenda, ela também é original de fábrica da Yamaha. Ela também vem na Neo 125 da Yamaha, uma scooter, que também foi lançada esse ano, da linha 24, 25, e também está na MXF, na 270, também vem Kenda original. Então, aos poucos, a marca vem ganhando mercado, adeptos, vem fazendo sucesso, fazendo a cabeça da galera, não só do off-road, mas também do on-road. Eu até vou usar uma brincadeira aqui. Eu acho que a Kenda devia ser mineiro, né? Devagar e sempre. Vai trabalhando quietinho, vai crescendo, mas é uma marca que está com DNA capixaba. Então, o capixaba tem essa afinidade com o mineiro aí também. Né? Sim, somos bons vizinhos, né? Bons vizinhos, ótimos vizinhos. E aqui tem praia, né? Aqui é a nossa praia. É isso aí. Maurício, falando um pouquinho, voltando para o Campeonato Brasileiro, você falou que nós temos 2 cidades do Campeonato Brasileiro que são sediados, 2 provas, que uma é em Aracruz e a outra em Venda Nova do Imigrante. E ambas as provas são provas tradicionais, com também bastante competidores e usuários. Como foi feita a seleção dessas cidades? Bom, esse ano, em 2025, nós recebemos 12 pedidos de cidade-sede. Isso mostra o crescimento do esporte, né? A consistência e a importância do Campeonato Brasileiro é o nível que ele conseguiu atingir. Nós temos 12 solicitações. Feliz ou infelizmente, bem ou mal, não cabe discutir, nós temos um limite de 7 provas no ano, que foi um limite estabelecido entre as equipes, patrocinadores, que foi um número que nós estamos falando que a gente tem como o ideal, porque a gente consegue distribuir no ano com certa regularidade, distanciamento entre as provas e prestigiar o maior número de estados. Infelizmente, né? Felizmente,
nós fizemos ótimas provas aqui no Espírito Santo, tanto em Aracruz quanto em Venda Nova. Venda Nova, nós temos uma festa da polenta lá, que é uma festa simplesmente fantástica, impressionante. Culturalmente é muito forte. Extremamente cativante, né? A população de Venda Nova envolve com polenta off-road, que vamos dizer que nem há a festa da polenta. Então, eu imagino a festa da polenta o que seja, né, Cícero? E Aracruz, né, pela tradição, pô. Aracruz faz o Enduro lá desde 2013, quer dizer, então são 11, 12 anos que tem feito lá ininterruptamente. É a cidade que tem mais longevidade, mais tradição no Enduro brasileiro. Então, vamos dizer, uma disputa dessa, como é que eu vou resolver? Eu falei assim, gente, vamos lá, pegamos o clube lá de Aracruz, o clube de Venda Nova, e falei assim, vocês decidem. Eu só quero o seguinte, um faz um ano, o outro faz o outro. Isso foi combinado, né? Isso nós fizemos, esse acordo, né? Para prestigiar os dois, porque não tem como eu tirar um ou outro, que eu vou escolher entre duas provas excelentes, eu não quero fazer essa escolha, eu não vou ser colocado contra a parede, deixa que eles resolvem. E 2025 optaram, não sei como que foi feito, se foi sorteios, como é que foi, Aracruz fará 2025, e com certeza a Venda Nova é a prova, uma das provas que está confirmadas já para 2026 dentro do calendário do Brasileiro de Enduro. Então essa notícia é uma notícia de primeira mão que você está trazendo para o nosso podcast, né? Quem sabe delas são os organizadores, né? O Trail Clube Mata Atlântica de Venda Nova e o Trail Clube Tribo da Trilha de Aracruz, que participaram dessa decisão. Que legal. Obrigado aos dois pela compreensão. Que legal. Né? Eu gostaria de colocar os dois no campeonato, mas eu acho que é perfeitamente entendível, né? É perfeitamente compreensível para todo mundo aí que nós temos que prestigiar todos os estados. Afinal, nós temos 26 estados, nós estamos fazendo 7 provas. Grande, então nós estamos deixando 19 de fora. Quer dizer, tem uma diversidade muito grande. Eu acho que o Enduro teria condição, mas imagina nós fizermos um campeonato com 26 etapas. Isso seria impossível, inviável, da grandiosidade do nosso país. Então, 7 é esse número. Eu acho que assim, a gente tem muito potencial, a gente tem que criar um mecanismo de fazer esse rodízio dos estados, talvez um ano tirar um, tirar o outro. A gente bolou um sistema de fazer um ranking das provas, eleger a melhor prova, a pior prova, mas eu não gosto dessa pior prova, a gente tem que escolher sempre a melhor. Eu tenho certeza do empenho hercúleo de todos os organizadores que fazem o melhor, que se entregam de corpo e alma para a realização dessas provas. E isso aí é um dos segredos do sucesso do campeonato, sem dúvida. E você também, Maurício, você também acaba dando oportunidade para regiões que também não têm tanta tradição de se criar essa tradição do off-road. O Espírito Santo é um exemplo disso, claro. Em 2012, me lembro como se fosse ontem, o Telão, o Chicão, foram a Patrocínio fazer um benchmark. Na época não tinha essas expressões em inglês, não tinha essas coisas. Foram lá aprender a fazer uma prova, ver como é que fazia e tal, né? Benchmark é muito legal, mas ir lá aprender, sondar, participar da prova... São outros 500. Na época era isso que acontecia, hoje é mais... Mas eles foram lá, viram como se desenrolar a prova. Em 2013 já fizeram a prova aqui em Aracruz, e de lá para cá foram fazendo, desenvolvendo, evoluindo. Hoje é a prova de maior tradição do campeonato. Capixaba. Inclusive dentro dessa prova que surgem novos talentos, né? Isso aí é uma coisa muito legal, porque o Bruno, vamos dizer, que é o maior expoente, o nosso ícone hoje, que é o que representa o Enduro, o Patrick também, campeão brasileiro, está aí, né, provando a todo mundo que a força do estado do Espírito Santo no Enduro ele é uma referência. A experiência internacional do Bruno é uma coisa fantástica que agregou o Campeonato Brasileiro, agregou para todo mundo. Né? Todo Com mundo certeza. Aumenta o nível de competitividade, isso. Os pilotos cada vez mais trabalhando para melhorar. E aí vem a consequência disso, né, Cis? Os equipamentos têm que ser melhores, sim. Os pneus têm que ser melhores, sim. As motocicletas têm que ser melhores, as sim. Suspensões, né, têm que ser mais bem preparadas, mais adequadas. E isso é ótimo e saudável para o nosso mercado, para toda a competição, para todo, vamos dizer, como é que der para o ecossistema. Isso aí. Falando em ecossistema, qual é o segredo, na sua opinião, para manter o Campeonato Brasileiro de Enduro tão popular na comunidade do off-road? Você não tem dúvida que é o amor, a paixão.
Isso conta muito, né? Não tem empreendimento nenhum que funcione se não tiver paixão, vontade, o esforço, né? Aí que nós vemos. É fácil? Não é fácil, nunca vai ser. Sempre vai ter que ter o esforço de quem está ali, né, atrás da mesa, ou está lá no mato, andando de moto, conversando para passar as trilhas, organizando alguma coisa, enfim. Esse esforço ele é inerente ao sucesso. E o sucesso do campeonato, sem dúvida, é essa paixão que o mundo duas rodas. Uma vez que você entra nesse mundo duas rodas, você não sai mais. Seja ele no trail, seja na big trail, seja na bicicleta, não tem um mundo mais apaixonante que o mundo duas rodas. Não tem. E a moto ela está substituindo aos poucos alguns fatores que existem no mercado. Nas fazendas, os peões já não estão mais andando de cavalo para tocar boiada de moto. Hoje o cara tem uma CG, tem uma motinha lá, uma coisa que vai de gado. Eu pego uma moto de trilha, vou lá buscar o gado no pasto, vou fazer as coisas. Não quero nem saber do cavalo. Coitado do cavalo, está sendo aposentado, né? Ô Maurício, como você vê a cobertura da mídia no enduro no Brasil? O que poderia ser feito para aumentar a visibilidade do esporte? O enduro é um caso à parte, que a gente consegue ter uma divulgação, a gente consegue ter uma divulgação quase que online. E hoje, né, com o advento da Starlink aí, vamos dizer que a internet hoje é impossível a gente desvincular da internet, a Starlink proporciona a gente fazer transmissões ao vivo, fazer algumas... A cronometragem, né, é uma coisa que a gente precisa da internet também e vai evoluir no próximo ano já. O nosso sistema de cronometragem está programado para essa evolução. E o crescimento, o imediatismo, né, que hoje que a sociedade de uma maneira geral exige, o enduro está conseguindo alcançar isso. A gente consegue... o ano que vem vamos ter uma cronometragem online, quer dizer, isso é outro fato inédito que o nosso podcast hoje está muito cheio de novidades. Estamos trazendo várias novidades para o mercado. O ano que vem nós já vamos ter uma cronometragem online no Brasileiro de Enduro, e esse crescimento, esse imediatismo, a equipe de mídia nossa hoje do Brasileiro de Enduro, a gente tem uma equipe de mídia para gerar imagens, né, para o campeonato e para o mundo, então a gente vai divulgando isso aí, e então esse imediatismo que, na minha opinião, houve um crescimento, forçou na época da pandemia, porque como a gente tinha as restrições de público, não podia ter evento com aglomeração, partiu-se para esse lado do online, né? E ficou que não tem volta. Esse legado positivo da pandemia, não tem volta, né? Ficou esse legado positivo da pandemia, aumenta. Em que hoje a meta nossa é proporcionar ao visitante, ao seguidor, né, que é o que todo mundo almeja, são os seguidores aí, né, de acompanhar uma prova de enduro em casa, vendo os tempos online, vendo pequenos vídeos do seu ídolo ali, ou mesmo do seu marido, do seu filho que está participando. Vamos dizer, hoje eu tive uma experiência muito legal, que teve o menino lá, o Lu, né, lá de Sete Lagoas. Ele levou um tombo muito feio no especial e ficou meio grogão lá, tal. E aí circulou essa notícia rapidamente pelo WhatsApp, que o Lu tinha caído, tinha machucado e tal. E aí a mãe dele, aflita, com certeza, acompanhou isso pelo WhatsApp, porque ela devia ser de algum grupo, alguma coisa, viu que ele tinha machucado. E eu fui depois que acabou a prova, eu corri lá no hospital, falei, não, como é que tá o Lu, como é que ele tá? Bateu a cabeça, ficou meio lelé da cuca, tal, como é que foi? E aí eu gravei um pequeno videozinho com ele. Com ele, eu vi. E fiz o post desse vídeo lá, na época era Facebook, não era nem Instagram, não era nem... A mãe dele me ligou imediatamente, obrigado, você pôs um vídeo, meu filho, eu estava preocupado. Você tranquilizou a família, os amigos e a notícia hoje ela corre muito rápido. É muito rápido, hoje a gente tem uma vida extremamente online, né? Isso é muito bom e é ruim, mas eu tenho minhas controvérsias aí, mas isso é importante, a gente está presente no lugar sem estar lá. Legal. Né? Maurício, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, queria abordar só mais um assunto que eu acho que é de suma importância, e você chegou a mencionar ele, um pouco com relação ao meio ambiente. O que você
pretende aplicar no meio ambiente através das competições, né, para o próximo ano, algumas ações. E como o trilheiro, que também utiliza a moto, o que ele pode fazer para que a gente possa cuidar mais do nosso meio ambiente? Isso é uma tônica que, se a gente quiser ter sustentabilidade e longevidade no nosso esporte, nós temos que cumprir a nossa missão, nós temos que cumprir a nossa obrigação, temos que fazer o nosso dever de casa. O brasileiro de enduro, como referência, né, como exemplo e modelo, a gente já tem algumas ações práticas de fato. A gente usa tapete ecológico em todas as motos, nas manutenções, onde que guarda a moto tem que usar um tapete para não cair fluidos no chão, para não contaminar. Isso é o básico. E temos, por exemplo, na parte de dispersão de lixo, por exemplo, tem uns tear-offs que usam na moto, que é plástico, eles são proibidos de usar no enduro. E a gente tem uma grande coisa que eu estou esperando, inclusive a Kenda se adaptar a isso, né? Depois isso é um outro papo que a gente tem que ter, a evolução para os pneus ambientalmente corretos. Os pneus ecológicos. Chamados de pneus ecológicos. Isso, eu tenho certeza que em algum momento futuro nós vamos ter que colocar isso no Brasil. Hoje a gente já tem no mercado, a Kenda já tem esse produto lá fora, e eu, na minha opinião, no meu sonho, né, eu gostaria de implementar isso o mais rápido possível, mas eu dependo do mercado. Eu acredito que por uma necessidade do mercado, por o mercado acreditar nessas necessidades, o mais breve possível nós estaremos usando os pneus ecológicos nas competições. E não só nas competições. Eu, pessoalmente, como cidadão, como cuidador do meio ambiente, já uso o pneu ambientalmente correto há 10 anos. Porque eu quero, porque eu acho que é legal, que eu acho que é bom. Vamos dizer, o pneu, de motocross, ele é bom, é eficiente, mas é um pneu para um uso numa pista, em uma situação. O pneu ecológico, ele tem a sua eficiência, ele tem o seu desempenho, porque ele é proposto. Então isso é muito legal e é uma coisa que eu acredito, sabe, que vai acontecer naturalmente. Eu também. E dentro dessas ações, o pneu é um item, né? A gente tem que fazer ações mais amplas com relação ao meio ambiente e ações sociais também, que eu acho que também são importantes, porque a gente tem que dar todo esse equilíbrio e tem que devolver para a sociedade, para a natureza, o benefício que nós estamos tendo, que é o prazer na de moto, através dessas ações. Hoje há muitas entidades, muitas provas aí que eu já vejo prova de enduro beneficente para hospital de câncer, para determinada creche que está precisando, isso acontece, isso a gente incentiva. Na final, lá em Mariporã, agora desse ano, nós estamos fazendo uma contribuição para o Natal Solidário de Mariporã. É uma ação tranquila, todo mundo gosta, todo mundo adere a essas ações, e em Mariporã também nós estamos fazendo uma pegada de carbono neutro na prova. Faz parte desse processo a gente começar a incentivar e a premiar os organizadores que têm essa pegada de carbono zero. Os pilotos, eu acredito que em 1, 2, no máximo 3 anos nós estaremos usando o pneu ambientalmente correto novamente, porque é uma questão de mercado, aí, de fornecimento, você participou disso, houve essa descontinuidade da obrigatoriedade do pneu ambientalmente correto, mas eu acho que pelas conversas nossas, por essa necessidade do mercado, da situação que a gente quer que o nosso esporte continue, eu acho que isso, em curto prazo, nós vamos voltar a isso aí, tá, Cícero? Inclusive, Maurício, foi até bom você ter mencionado isso. A Kenda, em 2020, ela fez o lançamento dela mundial, dos pneus ecológicos, por causa da demanda do campeonato mundial, que hoje os pilotos utilizam o pneu ecológico nas competições no mundial, e a Kenda sim já está de olho nesse mercado, a gente está acompanhando, e para a gente vai ser muito importante também ajudar a criar essa concepção do esportista, das comunidades, né, do off-road, para que a gente possa de fato ter o pneu, não só a nossa marca Kenda, mas também todas as marcas do mercado, porque isso seria uma vitória de todos, para que de fato a gente possa ter não só um pneu ecológico no esporte,
mas também nas trilhas aí para que a gente possa estar cuidando do nosso planeta. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Isso aí não tem o que fazer. A gente quer continuar, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa legal. E a competição, ela é o espelho, ela é o que todo mundo segue, ela é o que a grande vitrine, como eu falei, e não vai ser diferente com questões ambientais, sociais, enfim, não tem outro caminho. Agora, o mercado tem que amadurecer mais, a gente tem que crescer mais o nosso mercado, a gente tem que desenvolver mais esse mercado apaixonante que é o off-road aqui no Brasil. Legal. Bom, pessoal, esse é o Maurício Paiva, promotor do Campeonato Nacional de Enduro. Maurício, quero te agradecer imensamente. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã, contando história, trazendo novidades. Então, a gente quer agradecer muito aí a sua participação pelo bate-papo. Para encerrar, aqui na Motociclo, a gente acredita muito no esporte, a gente tem apoiado equipes, a gente tem apoiado pilotos ao longo dos anos. E o que você diria para alguém que está começando hoje no Enduro? Tenha vontade e realize seus sonhos. Isso não tem. Você tem que sonhar, tem que buscar, tem que correr atrás. Vai ser fácil? Nunca vai ser. Não. Nunca vai ser. Mas é possível, né? Hoje a gente tem o mercado desenvolvendo, a gente tem talentos, inclusive capixabas que eu tenho visto aí, tá? Talentos capixabas. É uma responsabilidade que eu vou jogar para você aqui de patrocinador, apoiar, que eu sei que vocês apoiaram o Bruno lá no começo, eu sei que vocês apoiam o Jalmar lá no começo, enfim, essa parte da geração de novos talentos, de criação, de incentivo desses novos talentos. Hoje tem 2 pilotinhos que correm na categoria Kids no brasileiro. Pô, esse cara vai ser campeão. Se for bem cuidado, bem orientado, se tiver um cuidado com essa... Hoje é uma criança, e eu tenho uma briga com alguns pais, briga entre aspas, Sim. né? Criança tem que brincar. Né? Criança tem que brincar, se divertir, tá lá para curtir, andar de moto, passear. Não é para competir. A criança não tem que ganhar. A criança tem que se divertir. Isso é o maior prêmio que a criança tem. O adulto, não. O adulto, ele é responsável por si, ele é profissional, vamos dizer, a gente tem piloto, ou não, amador, né? Tá lá para competir, mas ele tem a sua responsabilidade, ele tem o seu compromisso. Mas a criança, ela tem que brincar. A competição é muito legal, mas não pode ser o objetivo... Com limite, né? Não pode ser o objetivo. Isso eu tenho feito algumas conversas com alguns pais, enfim, que às vezes... nesse ambiente competitivo, quer que o filho ganhe, quer que o filho seja um vencedor, mas tem que ser um vencedor, né? Na vida, não na competição. Excelente, excelente. Com uma mensagem dessa, Maurício, não tinha como a gente finalizar da melhor forma possível. Obrigado. Para quem estiver nos assistindo, por favor, ative o sininho, dê um like aí pra gente, nos siga no canal Motociclo no YouTube, até mesmo para que você possa acompanhar os próximos episódios dos podcasts. Acompanhe a Motociclo nas redes sociais, os pneus Kenda, nós estamos no Kenda Brasil, e obrigado por ter participado conosco. Até uma próxima. Obrigado, Maurício. Até já. Cícero, tamo junto. O futuro nos espera. Até, pessoal. Obrigado. Até a próxima.